Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para os nossos últimos 3 exercícios, todos sobre dilatação volumétrica. 2 deles serão teóricos e um é com conta, beleza? Tranquilinho, bora para o primeiro exercício. Ao abastecer o carro num posto de gasolina, você compra o combustível por volume e não por massa. Isso é, você compra tantos litros e não tantos quilogramas de combustível. Assim, qual é o melhor horário do dia para abastecer o carro se você quer fazer economia? Bom, pessoal, o detalhe é o seguinte: como a gente compra por litro, imagine você que esse aqui é o volume ocupado por uma quantidade X de gasolina, e durante o dia essa gasolina vai sendo aquecida e vai aumentando o seu volume. Perfeito? Se ele está aquecendo, está aumentando a temperatura, ela vai aumentando o volume. O que vai acontecer no processo inverso quando diminuir a temperatura? Quando diminuir a temperatura, esse volume X de gasolina vai diminuir o seu volume. Então, quando a temperatura está baixa, eu estou comprando aquela quantidade de gasolina, só que num volume menor. Então, qual é o melhor horário do dia? Pensa o seguinte: durante o dia, essa gasolina vai esquentando, então ela vai só dilatando. Por quê? Porque está aumentando a temperatura. Mas quando cai a noite, o processo é inverso. Com a redução da temperatura durante a noite, a temperatura vai caindo. Com isso, com a redução da temperatura, o nosso material vai se comprimindo. Então, o melhor horário para comprar essa gasolina é antes que ela comece a esquentar. Ou seja, no comecinho da manhã, porque ela passou a noite toda resfriando, diminuindo o seu volume, no comecinho da manhã é o melhor horário para abastecer o carro. Porque você está comprando uma quantidade de gasolina colocada num volume menor. Então, como eu compro por volume, é melhor comprar essa quantidade num volume cada vez menor. Se você mora numa região muito fria, em dias muito frios, são os melhores dias para comprar combustível. Beleza? Tranquilinha essa, né? O melhor horário para abastecer, então, é bem no comecinho da manhã, antes que o dia comece a esquentar novamente. Ou seja, a gasolina passou a noite toda e a madrugada refrigerando ou esfriando e reduzindo o seu volume. Tranquilo exercício 31, né, pessoal? 32. Um posto recebeu 5.000 litros de gasolina. Opa, então eu tenho um volume inicial de 5.000 litros. Num dia muito frio, em que a temperatura era 10 graus Celsius. Então a temperatura que ele recebeu essa gasolina era de 10 graus Celsius. No dia seguinte, a temperatura aumentou para 30 graus Celsius. Opa, então no dia seguinte, a temperatura final, 30 graus Celsius. Situação que durou alguns dias, o suficiente para que a gasolina fosse totalmente vendida. Se o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina é... Opa, tá aqui o coeficiente de dilatação já volumétrica, então gama, 11 vezes 10 a menos 4. Determine o lucro que o proprietário do posto em litros, ou seja, qual foi a variação de litros que ele teve? Quanto aumentou a quantidade de litros na hora que ele foi vender? Nós sabemos que o ΔV é igual ao volume inicial vezes o gama vezes a variação de temperatura. Se a temperatura foi de 10 para 30, a variação de temperatura é 30 menos 10, não é isso? Que é 20 graus Celsius. Então, ΔV que eu quero descobrir é igual ao volume inicial, eram 5.000 litros, vezes 11 vezes 10 a menos 4, vezes a variação de temperatura que foi de 20 graus Celsius. Então, o nosso ΔV é igual a 5.000 vezes 11 vezes 20, que dá 1.100.000, vezes 10 a menos 4. Se está 10 a menos 4, eu posso eliminar 4 zeros, não é isso? 1, 2, 3, 4, que é um 10 a quarta. Com 10 a menos 4 foi embora. Nesse caso, o ΔV é de 110. 110 o quê? Litros. Olha que interessante. Só pela variação da temperatura, o dono do posto deixou de ter 5.000 litros e passou a ter 5.110 litros. Ele lucrou 110 litros com a variação de temperatura em 20 graus Celsius.
É claro que dias em que a temperatura cai, ele também perde, tá? Mas tá aí um belo exercício de dilatação volumétrica. O lucro do proprietário em litros foi de 110 litros. Tranquilo até agora, pessoal? Bom, o primeiro exercício é aquele de variação de temperatura. A gente sabe que a gasolina então vai diminuindo a temperatura, vai ficando mais compactada. É melhor comprar gasolina então quando está bem frio. No segundo caso, nós vimos a variação de temperatura que levou um lucro de 110 litros para o dono do posto de combustível. O terceiro e último exercício também é de dilatação volumétrica, mas de dilatação volumétrica aparente. Então, o que é uma dilatação volumétrica aparente ou uma dilatação aparente do líquido? Imagina você que eu tenho um recipiente, está aqui um belo recipiente, e que ele esteja completamente cheio de um líquido. Quando eu boto ele no fogo e começo a aquecer ele aqui embaixo, o fato de estar aquecendo esse material faz primeiro com que esse metal aumente o seu volume, mas o líquido que está lá dentro também vai aumentar o volume pelo aquecimento. A quantidade de líquido que eu ver transbordando daqui não é a quantidade do líquido que aumentou. É só a quantidade aparente, é aquela que eu estou vendo. Por quê? Porque o líquido aumentou o suficiente para ocupar o espaço do recipiente, mais um tanto que transbordou. Então, aquilo que eu estou vendo transbordar, pessoal, não é realmente tudo que o líquido dilatou. Tudo que o líquido dilatou é aquilo que transbordou mais a quantidade que dilatou do recipiente que guardava ele. Beleza? Bora ver o exercício então. Exercício 33. Em um recipiente de volume V, está cheio de um líquido a 20 graus Celsius. Aquecendo o conjunto até 70, transbordam 5 centímetros cúbicos do líquido. Esses 5 centímetros cúbicos correspondem ao quê? A dilatação real do líquido? Não, foi o que transbordou, não é isso? É só o que eu estou vendo cair. De novo, tem um recipiente, ele está cheio de um líquido aqui dentro, e de repente ele transborda, ou seja, cai 5 centímetros cúbicos. Não se esqueça que quando eu aqueci esse líquido aqui, ou seja, eu coloquei um fogo nesse recipiente, o recipiente também aumentou suas dimensões, ok? Então a quantidade que caiu, pessoal, é toda essa quantidade ocupada pelo líquido, quando estava dilatando, mais os 5 centímetros cúbicos que transbordou. É a dilatação aparente do líquido? Sim, é o que nós chamamos de dilatação aparente. É aquilo que eu estou visualizando do líquido quando aquecido. Não é a quantidade real que ele dilatou, é só o que eu visualizei, porque o recipiente também dilatou no processo de aquecimento. Tranquilinho exercício 33, né? Bom, pessoal, é isso aí. Os 3 exercícios eram esses, são muito simples, é para fechar o nosso conteúdo. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se tem alguma dúvida, pergunta aí, não deixa de perguntar. Se quer alguma coisa a mais, comente, mande mensagem. Vou responder sempre que possível, tá joia? Um abração para vocês e até a próxima aula.